Querido Pai, querido Deus, é tão bom estar na Tua presença. É na Tua presença, Senhor, que há abundância de gozo e à Tua mão direita há delícias perpetuamente. Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas é real, Senhor. A nossa alma está grata a Ti. Está grata a Ti pelo muito que Tu tens feito por nós. Por isso, como o salmista, queremos dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o Seu santo nome. Pai, fala-nos nesta manhã. Usa o Teu servo que vai entregar a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. Consola aqueles que estão tristes e abatidos. Renova aqueles que necessitam ser renovados, Senhor. E cada um de nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Necessitamos da Tua graça abundantemente sobre nós, Senhor. Manifesta o Teu poder neste dia. Queremos que seja um dia de salvação, um dia de libertação, um dia de cura, Senhor, um dia de bênção, meu Pai. Ó Senhor, confiamos em Ti. Tu és a nossa rocha forte. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. Pelo que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. És Tu que preparas uma mesa, aleluia, diante dos nossos adversários, Senhor. Unges a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na Tua casa para todo sempre. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Louva ao Senhor com as Tuas palavras. Vamos levantar a nossa voz ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, vá lá. Nossas palmas. Vamos nos alegrar nele. Vamos dizer: eu quero Te louvar, Senhor. É um desejo nosso. Eu quero Te louvar, pois mudaste o meu mundo. Não me quero afastar de Ti nem por um segundo. Mudaste o meu viver. O que era trevas agora é luz. Quero que todos saibam quem Tu és, ó Jesus. Não sei como Te dizer, como agradecer tudo o que Tens feito em mim e por mim. Todo o amor que Tu me dás, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a Ti quero louvar. Só a Ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Olá, as nossas palmas.
afastar de ti nem por um segundo. Mudaste o meu viver. O que é trevas agora é luz. Quero que todos saibam quem tu és, ó Jesus. Não sei como te dizer, como agradecer tudo o que tens feito em mim e por mim. Todo o amor que tu me dás, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a ti quero louvar, só a ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Só as irmãs agora, só as irmãs. Só a ti Quero louvar, só a ti. Só as irmãs. Eu quero adorar. Homens, não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por todos juntos, toda a igreja. Só a ti quero louvar, só a ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Última vez, só a ti. Só a ti eu quero louvar. Só a ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Só a ti. Aleluia. Podemos levantar as nossas mãos a Deus, amém, esta manhã. Expressar o nosso amor, a nossa gratidão. Porque mesmo Ele, sobre os problemas, este cântico intitula-se Sobre as Águas. Amém? Imagina-te sobre as águas, nos teus problemas e aquilo que Deus pode fazer, a confiança que nós temos nele, aquilo que Deus, quando o sol se põe até a noite chegar, Ele está presente, Ele cuida de nós, amém? Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és o meu guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobregira, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre a
tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cheira malarache. Oh Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso porto seguro, Pai. E em tempos como estes, ó Pai, em que tudo aquilo que ouvimos é negativo, nós queremos em Ti, ó Pai. E dizemos que em Ti nós temos a vitória, que em Ti nós temos aquilo que necessitamos e as nossas necessidades supridas, ó Pai. E é para Ti que nós cantamos e levamos a nossa voz. É a Ti que o nosso coração adora e tudo o que há em nós exalta o Teu santo nome, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Enche-me do Teu rio de amor, da Tua alegria necessito para viver. Envia suave chuva lá do céu que satisfaz meu ser. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu que satisfaz meu ser. Em tempos como estes, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de
bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Aleluia. Irmãos, nesta manhã queria falar aos irmãos da diferença entre realidade e aquilo que é falsidade. A religião cristã, irmãos, ao viver o cristianismo, é algo que se traduz e que se manifesta numa realidade vivida, ou seja, algo que é genuíno, algo que é real e algo que não é fingido. Amém? Aquilo que hoje fizemos aqui de manhã, aquilo que hoje nos fez vir aqui, deve ser algo, e foi certamente para todos nós, algo que é real nas nossas vidas. Amém, irmãos? E isso é expresso nas nossas ações, é expresso no nosso cantar, é expresso no nosso falar e é expresso no nosso orar aqui nesta manhã. Nós não professamos, irmãos, o cristianismo porque é uma tradição familiar, ou porque é uma tradição cultural, ou porque nos é imposta, ou porque é moda. Nós não estamos hoje aqui porque seguimos alguma tradição familiar, aquilo que nos levou aqui a este lugar, que nos levou a sentar nestes bancos nesta manhã, que nos levou a proclamar Cristo, não é porque é uma tradição familiar ou cultural, apesar do nosso país dizer-se que é cristão, mas de facto não tem esses valores, ou melhor, no concreto não manifesta essa realidade, ou porque algo nos é imposto, é obrigatório, não é obrigatório ser cristão, ou porque está na moda ser cristão, como já houve em diversos momentos da sociedade, em diversas fases, parecia que era ser moda ser cristão, era bonito ser cristão nos países ocidentais. Somos cristãos porque seguimos a Cristo, aleluia, porque nós todos assumimos um compromisso com Deus por meio de Jesus, onde o aceitamos e reconhecemos como o Senhor e Salvador nas nossas vidas. E esta manhã nós proclamamos e testificamos esta realidade, o compromisso que fizemos com Ele. Amém? Hoje proclamamos e estamos a proclamar nesta manhã que assumimos um compromisso com Deus na nossa vida. Que assumimos algo com o Senhor Jesus. Não foi algo que se passou, que nós nem nos apercebemos, ou mais uma situação na nossa vida, nas diversas que ocorrem enquanto somos vivos, enquanto caminhamos, mas foi a mudança do nosso caráter, a mudança do nosso viver, a razão do nosso viver, Jesus Cristo. E nesta manhã proclamamos esta realidade. Irmãos, e se nós, posso assim dizer, se nós comparássemos todas as religiões, aquilo que separa, aquilo que devia destacar o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, aquele que segue Cristo, é que os seus seguidores manifestam essa autenticidade e essa genuinidade em segui-lo, no cumprir das leis, no cumprir da sua vontade e no cumprir do seu querer nas suas vidas. Amém, irmãos? Nós estamos aqui porque deve ser genuíno em nós estar aqui. Deve ser autêntico estar aqui nesta manhã. Não é porque é o domingo, chamado Dia do Senhor, não porque viemos, porque o domingo nós temos esta rotina nas nossas vidas, na nossa casa, e vir de manhã ao culto, cantar, celebrar, e depois vamos outra vez para as nossas vidas e passamos uma semana nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, nas nossas lidas, nos nossos trabalhos, e o domingo após domingo nos reunimos. Não, nós viemos aqui porque temos desejo de estar aqui nesta manhã, para cantar, para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus, e também estar com os nossos irmãos, comunhando e congregando juntos. Amém? Nós estamos aqui porque somos uma família. O irmão pode olhar para o irmão que está ao seu lado, ele não é um estranho. Olhe para o irmão ou a sua irmã que está ao seu lado. Não pode ser estranho. Poderá haver alguma visita, está aqui pela primeira vez, mas da maioria não é estranho. Amém? É um irmão seu, irmão na fé. E esta é a realidade que nos distingue. Irmãos, o que separa, podemos dizer assim, o cristianismo é que o nosso seguir não é um seguir falso ou hipócrita ou interesseiro, mas um seguir real e de puro coração. Amém? Irmãos, e essa realidade, eu vou ler aqui um texto que não é o texto áureo para a mensagem que trago nesta manhã, que Deus colocou no meu coração, mas é um texto que eu queria fazer seguimento depois, porque vamos ler um pouco do Sermão da Montanha. Já há um tempo atrás falei aqui sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, o caráter cristão que ali é refletido, o caráter de Cristo que ali está exposto. Mas hoje vamos começar a ler Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Certamente uma passagem conhecida dos irmãos, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 16.
Diz assim a palavra de Deus: vocês sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador. E ilumina todos os que se encontram na casa. Perdoem-me, irmãos. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Cristo afirma aqui que nós somos, não devemos, mas somos o sal e a luz do mundo. Cristo fala aqui está esta afirmação. Irmãos, e é subejamente conhecido as características do sal. Irmãos, o sal, já não usamos tanto isso, porque temos frigoríficos e outras maneiras de conservar, mas antigamente, nos tempos mais antigos, o sal era um método de conservação dos alimentos. O sal impedia a decomposição dos alimentos, preservava-os para serem consumidos sem receio de estar estragados. Ainda mesmo agora, mesmo com os frigoríficos e tudo mais, muitas vezes lá acontece, nós esquecemos, passa a validade e vamos comer uma coisa que está estragada. Não sei se já aconteceu com vocês, a mim já me aconteceu. Então, uma vez foi o leite, irmãos, meu Deus, os irmãos não querem beber leite estragado, irmãos, é complicadíssimo. Para mim faz-me uma dor de cabeça, vi-me aflito e para não dizer mais nada. Irmãos, o sal combate a proliferação dos micro-organismos, como fungos e bactérias, responsáveis pela decomposição. Nós sabemos a característica do sal. E Cristo diz, vocês são o sal. Vocês são aqueles que estão na terra para impedir a decomposição do ser humano e impedir a corrupção que apodrece o seu coração e a sua mente. Vocês são aqueles que impedem, aqueles que vão preservar os valores que eu quero colocar, os valores que já estão a ser falados através da minha vida, da minha maneira de ser, aquilo que vos deixo. Vocês são o sal que impede o continuar, ou que impede a decomposição, ou o aparecimento, ou a proliferação destes fungos e bactérias que trazem a putrefação da carne. Vocês são. Irmãos, e glória a Deus que somos. Amém. Aleluia. Irmãos, e depois ele também nos compara com a luz. Irmãos, e a luz também é simples, num esclarecimento muito breve, numa ilustração muito breve. Irmãos, a luz, nós hoje estamos aqui, estamos rodeados de luz. Irmãos, para quê? Para podermos ver. A luz afasta a escuridão, a luz traz clareza onde há escuridão, onde nada se pode ver. Por isso é que nós de noite acendemos a luz para podermos ver o que está à nossa frente, para podermos enxergar, para não batermos com os dedos dos pés nas esquinas das camas, ou bater com o joelho na porta, ou dar uma cabeçada no armário. Irmãos, nós acendemos a luz. Irmãos, eu até vos dou um exemplo do que é que a luz agora da cabeçada do armário. Lembrei-me de uma história, irmãos, que aconteceu no IBAD, não a mim, graças a Deus, ao meu colega, pastor Tiago Neves, que ele era a minha cama e era a cama dele, nós partilhávamos o quarto. Irmãos, e o armário não segurava a porta, tinha que sempre se trancar. A porta tinha um ímã, mas a porta não segurava. E o Tiago diz, não te esqueças de fechar a porta. Aquilo eu fui sempre trancava. Uma noite esqueci-me de fechar a porta. E a porta foi abrindo. Ele levanta-se para ir à casa de banho e mandou uma cabeçada, queridos irmãos. Ficou marcado todo o dia com a cabeçada que deu na porta. Porquê? Porque não vê. Porque a escuridão impedia de ver que a porta se tinha aberto e ele bateu lá com a cabeça. Irmãos, então Cristo compara-nos que o cristão está para afastar a escuridão e as trevas que rodeiam o homem. Amém? Vejam, irmãos, como a responsabilidade que Cristo nos dá. Cristo compara-nos, afirma que esta escuridão que cega a humanidade e não deixa ver Deus, que nós somos a luz que faz ver a realidade como o mundo foi criado, ou do mundo criado, ou de quem é Deus, ou daquilo que somos, aquilo que o homem é. Mas, irmãos, agora caminhamos, sim, e os irmãos podem começar a abrir a palavra de Deus, no capítulo 6 agora do Evangelho de São Mateus. Capítulo 6, e já vamos ler. Irmãos, por conseguinte, nós só conseguimos ser a sal e a luz do mundo se de facto houver autenticidade, genuinidade naquilo que fazemos. Irmãos, se de facto isso for uma realidade da nossa vida. Irmãos, Cristo a seguir, se os irmãos já leram o Sermão do Monte, logo a seguir a esta parte do capítulo 5, ele acaba, deixem-me dizer com os irmãos, para os irmãos poderem também percorrer com os vossos olhos.
Ele acaba no versículo 16 do capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E depois de repente diz, porque eu não vim, ou não cuideis que eu vim anular a lei. Cristo de repente começa a falar. Ele diz, bem-aventurados, dá as bem-aventuranças, o caráter cristão, fala desta influência de sermos sal e luz, e ele diz, porque eu não vim, não cuideis que eu vim anular. Porque, irmãos, uma das condições de nós sermos sal e luz é que nós possamos cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus. E Cristo começa a falar assim, e depois dá um conjunto, dá um seguimento de leis já ditas no capítulo 5, que os irmãos podem percorrer, fala sobre que já foram ditas no Antigo Testamento, fala sobre não matar, não adulterar, não falar falso testemunho ou falso juramento, e fala do amor ao próximo. O capítulo 5 abrange estas quatro leis que já foram ditas no Antigo Testamento, em que Cristo dá um tom diferente às coisas. Cristo diz que a lei não pode ser uma expressão externa, mas sim uma intenção interna nossa. Deve manifestar a nossa condição interna. Irmãos, contudo, Jesus ensina e começa a falar que esta lei não se manifesta, como já disse, em ações externas, mas é o reflexo do que nós somos. O cumprir com o coração e não apenas com ações religiosas desprovidas de sentimento e de verdade. Irmãos, nós quando cantamos, não cantamos porque é bom cantar. Também é bom cantar, aquele velho provérbio, quem canta seus males. Mas nós cantamos com consciência das palavras. Amém? Aleluia. Isto é a chuva, irmãos, não se preocupem, aqui não chove dentro. Nós cantamos sabendo o que estamos a dizer. Ou devia sê-lo. Irmãos, nunca me esqueci o pastor Paulo Gomes, eu já dei esse exemplo na congregação da Cruz de Pau. Falou uma vez aqui que nós cantamos, eu quero estar com Cristo. O que é o resto? No lance. Até aí, irmãos. Os irmãos têm consciência do que acabaram de dizer. Eu quero estar com Cristo. Onde? Ai, querem. Eu até quero estar no lance imprevisto. Eu não gosto nada de imprevistos. E quero estar na frente, me encontrar. Nós cantamos. E cantamos até, levantamos as mãos e estamos ali a cantar. Irmãos, e a música muitas vezes tem este aspecto em que nós nos envolvemos com a melodia, mas muitas vezes a palavra que lá está, muitas vezes passa despercebida. Porque nós cantamos. Nós estamos a cantar diante de Deus. Senhor, eu quero estar contigo, onde a luta se travar, Deus, no lance imprevisto, na frente de me encontrar. Irmãos, tenhamos consciência que haja realidade, que haja autenticidade naquilo que estamos a dizer. Não seja só o momento que nos faz dizer isto, mas a segunda-feira de manhã que possamos dizê-lo novamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vejam, Jesus apresenta-nos esta verdade. Expressões de realidade, expressões que manifestam o que vai dentro de nós, ou falsidade ou hipocrisia. E revela-nos e adverte-nos tanto em expressões, para essas expressões, tanto em ações práticas e espirituais. Nós quando cantamos, irmãos, nós quando oramos, nós quando abençoamos um irmão, quando servimos ao próximo, fazemos-lo porque amamos a Cristo e amamos o próximo. Não porque tiramos algum benefício daí. É claro que, irmãos, há uma tremenda alegria quando nós servimos a Deus, amém? Quando nós servimos o próximo. É claro que Deus nos abençoa. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, quanto mais o servimos, mais Ele nos abençoa. Quanto mais o buscamos, mais a sua presença vem à nossa vida e a sua presença é alegria, mais alegre nós andamos. Verdade, irmãos? Então, vamos agora ler o capítulo 6 e vamos ler do 1 ao 6 e depois do 16 ao 18, como Cristo fala. Vejam, irmãos, ele diz assim, guardai-vos, versículo 1, de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas que se comprazem a orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto, e te recompensará publicamente. E agora, só demos um salto ao versículo 16 ao 18, e diz assim: e quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Cristo dá-nos 3 comparações de hipocrisia. Já viram, irmãos? Quando deres esmola, quando orares e quando jejuar. Irmãos, é tremendo como Cristo salienta esta diferença. Tão diferente de fazer uma coisa com sentimento, tão diferente de fazer uma coisa com autenticidade, tão diferente de fazer alguma coisa com genuinidade, a demonstração que vai dentro de nós, o caráter de Cristo, como outra coisa qualquer, fazendo apenas como manifestação externa, porque parece bem ou porque nos agrada. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Irmãos, os cristãos devem ser, e ele aqui faz um exemplo, vai buscar os fariseus, devem ser diferentes dos fariseus no versículo 5, que tocavam as trombetas quando davam esmola, ou dos pagãos, ou não religiosos, no versículo 8. E Cristo deixa-nos um aviso, para não ser visto pelos homens. É interessante, irmãos, que nós lemos no 5,16, que lemos atrás, disse assim, o capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. E agora Cristo diz ao contrário, parece, que não seja visto diante dos homens. Uma é uma situação diferente, irmãos. São 2 situações diferentes. Uma fala da justiça, falamos do nosso caráter, de ser influência, de ser sal, de ser luz, e que assim seja, manifestem isso diante dos homens. Que essa luz seja vista diante dos homens. Que não possamos ficar, passa esta expressão, acobardados de não ser sal, de não ser luz, mas que possamos fazê-lo com ousadia, irmãos. Mas no capítulo 6 ele diz ao contrário, porque aí não tem nada a ver com o facto de sermos cobardes ou não, mas tem um facto de nós fazermos as coisas por interesse próprio ou por outro interesse que não é aquilo que Cristo nos manda fazer ou que Deus pede para nos fazer. Irmãos, Deus dá estes 3 exemplos. A esmola no dever com o próximo, o servir ao próximo, a oração no dever com Deus e o jejum, no dever para conosco. 3 exemplos: a oração, a esmola, o servir ao próximo. O segundo exemplo, a oração, o dever com Deus, buscar a sua face. E o terceiro, o jejum, dever para conosco. Irmãos, e esta relação contrasta a forma cristã. A única recompensa é a busca da bênção de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. É o agradar de Deus na nossa vida. Irmãos, se nós possamos buscar alguma coisa para a nossa vida, eu passo esta ilustração, que nós possamos buscar em ser agradável para Deus. Sejamos agradáveis ao nosso Deus. Em tudo o que isso implica, no cumprir da lei, no cumprir da sua vontade. Irmãos, a esmola cristã é um ato de misericórdia, que vimos agora no versículo 2, é um ato de piedade. E Deus enfatiza isto, Jesus enfatiza isto, e lemos também em Lucas 6, 35, 36, que o seu povo deve ser misericordioso e bom. A misericórdia deve ser uma característica nossa, uma característica do povo de Deus. Irmãos, nesta sociedade e cá em Portugal, que nós passamos tantas dificuldades agora, que a misericórdia continua a ser a nossa bandeira para com o próximo. Também seja uma das bandeiras para com o próximo. Irmãos, a preocupação central deste sermão do capítulo 6, que lemos agora, do 1 ao 6, depois do 6 ao 18, é o que é que realmente nos move, o que é que nos faz fazer as coisas, qual é a nossa intenção de estar hoje aqui neste lugar. Vimos porque é domingo ou vimos porque queremos estar juntos, queremos louvar, queremos adorar a Deus, irmãos. Queremos ser cheios do Espírito Santo e, repito, queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Que seja este o nosso desejo. Irmãos, buscamos o louvor dos homens ou desejamos a aprovação do nosso Deus? Desejamos ser agradável ao nosso Deus.
Irmãos, os fariseus queriam a primeira opção. Já lemos, porque em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 12, 43, diz lá, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus apresenta-os como pomposos, com trombetas, desculpando-se que era para chamar os pobres. É para me ouvirem que estou a dar, é para todos ouvirem que eu estou a fazer algo bom, a fazer uma boa obra. Irmãos, e a hipocrisia, no grego é hipócritas, significa um orador ou um ator, porque está a fazer algo que não lhe é genuíno, que não lhe pertence. Os atores que representam tantas personagens, irmãos, mas é um ator porque não é a sua personalidade que está a ser exposta. Ele representa, ou estuda, ou desenvolve a personalidade da personagem que o realizador lhe pede. Está a fazer uma performance, está a fazer um teatro, porque assim lhe pede. Mas os cristãos não são conhecidos por fazerem teatro, mas para serem genuínos, por serem genuínos. Amém, irmãos? Não há teatralidade nas igrejas, mas há a genuinidade do Espírito Santo. Irmãos, possamos buscar isto. Irmãos, vejam, eles até usam, havia alguns teatros em que usavam máscaras, e cada máscara representava um sentimento alegre, triste, zangado, punham uma máscara branca que expressava o sentimento da pessoa. Nos teatros, nos tempos mais antigos, e as pessoas percebiam, aí vem o zangado, e vem o triste, e vem o alegre, e vem aquele, e vem... Irmãos, mas era uma máscara que estava sobre o seu rosto. Por dentro, sabe-se lá como é que estava o ator. É como aquela expressão daqueles que exercem a função de palhaço, muitas vezes fazem tanta alegria, demonstram tanta alegria, mas lá dentro há tanta tristeza. Irmãos, que nós não sejamos assim. Se nós entrarmos nesta casa do Senhor, na casa de Deus aqui neste lugar, nesta manhã, irmão, se entre triste, manifeste isso diante de Deus. Ora a Deus para que lhe dê alegria. Não manifeste uma alegria só porque estamos bem, irmãos. Não, seja genuíno, chora a Deus, venha à frente, peça ajuda a Deus, seja genuíno, autêntico, irmãos. Não está tudo bem, e depois cá dentro continuamos a viver uma falsidade porque não está nada bem, irmãos. Ninguém aqui está para julgar, irmãos. Aqui é um lugar onde não há julgamento, e deve sê-lo, porque quem só pode julgar é o nosso Senhor Deus. Amém, irmãos? Seja genuíno, demonstre o seu coração diante do seu Deus. Se Deus pede para chorar, se o sentimento, passa esta expressão assim aqui, dá para chorar, dá para ser autêntico, e se essa autenticidade lhe faz chorar, faz demonstrar o que vai no seu coração, faça-o diante de Deus. Irmãos, voltando à esmola, porque aqui estamos numa situação de uma ação externa, de manifestar uma ação externa, irmãos, temos de ter cuidado com também com o chamado fariseísmo cristão, em que nos sentimos bem sentimos bem ajudar as pessoas e fazemos-lo porque nos sentimos bem. Nós não ajudamos as pessoas porque nos sentimos bem, nós ajudamos as pessoas porque isso está impregnado no caráter de Cristo na nossa vida, em ajudar o próximo. Amém? Porque pode haver dias em que já não estamos a sentir tão bem, ou que já não sentimos bem fazer, então deixamos de o fazer, deixamos de ajudar o próximo. Quando é um dos mandamentos que Cristo nos dá em amar e servir o próximo, deixamos de o fazer porque já não me sinto tão bem. Hoje não me estou a sentir bem, por isso não faço. Esse sentimento de bem-estar é o que me leva a servir e ajudar o próximo, então já deixei de fazer. Não, nós fazemos-lo porque Cristo, o caráter de Cristo se desenvolve na nossa vida, através do Espírito Santo. E há dias, irmãos, que se calhar até não estamos com vontade, e há dias até se calhar as coisas não estão bem, mas fazemos-lo por amor a Cristo e amor ao próximo. Não pelo sentimento nosso, não por um sentimento emocional egoísta, mas fazemos-lo para isso, irmãos. Vejam, irmãos, C.S. Lewis diz assim, por causa das recompensas, quando nós fazemos alguma coisa, assim, há diferentes tipos de recompensa. Há uma recompensa que tem uma ligação natural com aquilo que fazemos para ganharmos, e é estranha aos desejos, que deveriam acompanhar essas coisas. O dinheiro não é a recompensa natural do amor, por isso nós até chamamos mercenário é aquele que se casa por dinheiro. Verdade? Há muitos que se casam por dinheiro, não se casam pelo amor. Mas, irmãos, o casamento é a recompensa correta do verdadeiro amor. Posso ouvir um amém nesta manhã, irmãos? O casamento é a recompensa correta do verdadeiro amor. Em que vamos viver com alguém que até temos que ceder muitas vezes o nosso eu e a nossa vontade. Irmãos, e quantas vezes eu tenho que ceder? E continuar a ser uma recompensa do amor. Irmãos, que nós,
como cristãos, no dar, no fazer, no estar e aqui numa situação prática de servir ao próximo, façamo-lo com uma genuinidade de coração, com interesse no lugar certo, com motivação no lugar certo. Irmãos, e assim Deus nos vai abençoar e o próximo vai sentir-se abençoado. Irmãos, certamente que estão aqui, até quem tem mais idade do que eu, consegue muito bem distinguir um sorriso amarelo de um verdadeiro sorriso, ou não? Não é? Ele veio sorrir para mim, mas aquele sorriso não é um sorriso verdadeiro. Cumprimentou-me com um sorriso, mas aquilo lá, qualquer coisa ali. Os irmãos, ou sou eu que tenho esse dom? Os irmãos, certamente a vossa experiência social vos diz isto. Quando nós apercebemos que o sorriso não é um sorriso como devia ser. Passa-se ali qualquer coisa. Irmãos, a recompensa, quando nós fazemos alguma coisa para a igreja no servir do próximo, seja a consumação da própria atividade. A recompensa é o facto da necessidade foi cumprida. E isso agrada a Deus. Que possamos fazê-lo, irmãos, porque isso separa-nos dos demais. Isso distingue-nos dos demais. Quando nós fazemos por amor. Ainda hoje, irmãos, estava a ler um e-mail que me tocou tremendo, um e-mail de que eu tenho seguido algumas igrejas que estão ali no Estado Islâmicos, e havia um e-mail urgente que foi esta semana, que estava a ser passado pela internet, de um movimento nacional dos Estados Unidos, que é Mission Christ, ainda falta-me aqui uma palavra que eu não me recordo, e eles estavam a orar porque o Estado Islâmico estava a 10 minutos a 15 minutos, estava a haver combates a 15 minutos onde eles estavam a servir. Eles estavam lá a servir o povo, estavam a servir as crianças, e estavam a dizer que até têm visto decapitações não muito longe, e eles estavam a pedir orações. Mas eles disseram, mas we stay firm on our ground. Eles disseram, mas nós permanecemos firmes porque isto é aqui a vontade de Deus. Irmãos, eu vou-me embora porque já não me está a agradar, já não me está a cheirar bem. Está o perigo da vida, isto já de servir ao próximo até um certo ponto, agora tenho que dar a fuga. Mas eles disseram, nós permanecemos firmes aqui no lugar, porque é aqui o lugar que Deus nos enviou. É aquele lugar que Deus nos mandou servir. Porque eles não só estão a espalhar a palavra de Deus, mas estão a fazer um serviço social também naquele lugar. É aqui que nós fazemos. E até se calhar, irmãos, não estão a dormir, se calhar até há uma certa ansiedade que levantam-se pela manhã, como é que está? Não sabem o dia da manhã, mas sabem que o dia da manhã está nas mãos de Deus. Irmãos, a seguir, Cristo fala de oração. E nós falámos do serviço, agora numa vertente mais, tanto que o serviço tem uma vertente espiritual, mas Cristo começa a trazer um novo peso sobre a oração, começa a trazer um novo peso sobre as coisas. Ele diz que o servir deve ser um serviço feito não à procura de recompensa ou de ostentação, ou porque nos sentimos bem, mas porque Cristo nos manda, independentemente da circunstância e do lugar. Mas ele começa a dizer, quando orares, não sejas como os hipócritas. Logo esta expressão que muita gente agora não gosta de ouvir. Não sejamos como os hipócritas que oram de pé para serem vistos e às esquinas das ruas para serem vistos como homens de Deus. Oram em alta voz para perceber, não, ali está um homem de Deus, ali está um homem que busca o Senhor. Não, irmãos, isto não está certo. Não está errado orar de pé. Os irmãos hoje já oraram de pé, eu também. Porque às vezes o texto pode parecer a alguns irmãos que é errado orar de pé. Não é errado orar de pé. É errado orar com esta intenção que está aqui, apenas como forma de trazer uma aparência que não tem. Porque a aparência que Cristo está a pedir é humilhação, humildade, diante de Deus, diante dos homens. E eles não aparentam isso. Porque alguém que é humilde, alguém que serve a Deus, não tem esta atitude. Ora conforme aquilo como o Espírito Santo lhe dirige. Ora de forma, não ora aqui, há altas horas de orações de muito tempo para toda a gente ver que ora e que tem uma boa eloquência até orar, até escolhe as palavras mais eloquentes e brilhantes para dizer que rica oração. Não sejamos assim, irmãos. Vejam, a diferença novamente é básica, é hipocrisia e realidade. Jesus contrasta as razões e as recompensas. Em princípio, os fariseus diziam, porque gostam de orar de pé. Não, eles gostam deles próprios e gostam de se mostrar. A disciplina de oração é boa, tal como Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas, irmãos, não é o facto de orarmos muito, não é o facto de orarmos de pé, é aquilo que nos faz, aquilo que nos move para orar. Move porque nos humilhamos, porque nos agrada buscar a presença de Deus, oramos porque queremos ser vistos que oramos. E isso falta autenticidade e falta genuinidade. Irmãos, e que seja em nós, e eu acredito que seja aqui, e que possamos buscar mais isto, irmãos, aquilo que nos separa novamente. Irmãos, há tanta coisa que nos separa, o amor de Cristo, sermos cristãos, mas aquilo como pessoas, aquilo que nos separa é que somos autênticos e genuínos naquilo que fazemos. Porque o caráter cristão nos impele a fazer assim.
Irmãos, vejam, ele diz, por trás desta espiritualidade existia o orgulho. Eles oravam, pareciam que eram espirituais, até iam para as esquinas orar, mas atrás desta espiritualidade existia um orgulho. Irmãos, e muitas vezes é possível nós frequentarmos a igreja, nós dizemos que somos cristãos, aparentando uma espiritualidade, mas por trás desta espiritualidade pode haver um orgulho, irmãos. Poderá haver orgulho. E que tenhamos cuidado, aqueles que servem, aqueles que buscam servir a casa de Deus, aqueles que querem estar mais perto de Deus, tenhamos o cuidado de saber como é que nós estamos, o que nos motiva, o que nos faz levar a ir à presença de Deus. Irmãos, dar e orar podem ser ações externas, desprovidas de sentimento e desprovidas de realidade interna. Eu oro, até consigo orar quase de forma automática, e a minha mente está a navegar para o outro lado. Não, irmãos, quando nós oramos, tínhamos a consciência de que estamos a entrar na presença de Deus. E com Deus não funciona automatismos, funciona sinceridade de coração. Amém, irmãos? Funciona, irmãos, às vezes, aqui graças a Deus o Senhor tem-nos dirigido, não acontece, mas já vi, irmãos, noutras ocasiões, até em outros espaços, irmãos, às vezes uma oração tão eloquente, tão elevada, e todos os domingos a oração poderia ser sempre a mesma, e nós, os irmãos, se navegarem na internet, podem ver isso, e às vezes o irmão mais simples é que até se atrapalha na oração, ora, mas nós sentimos a unção naquela oração. Nós sentimos a presença de Deus naquela oração. Porque atrás daquelas palavras são palavras sentidas. Palavras onde revela uma realidade interna, onde revela um sentimento interno, onde revela a excelência de Cristo. Irmãos, e depois Cristo até dá um exemplo de como orar. Ele diz, quando orar, ora no vosso quarto, com a porta fechada, longe da perturbação, da distração, do olhar dos outros, no Pai que está a lugar secreto. Cristo não está a dizer que sempre que oramos temos que orar no quarto, senão hoje não oramos aqui. Não diz, olha, quando orares, não ores nem na igreja, não ores nem lá fora, não ores no trabalho. Não, tens que orar sempre no quarto. Não, meus irmãos, é o princípio que nos diz aqui. O princípio que Deus nos transmite. Quando orares, ora de forma a buscar a presença de Deus, ora de forma em humildade na presença de Deus, ora de forma genuína. As palavras que tu dizes são as palavras que estão no teu coração e não ores com forma de te mostrares, de te revelares, ou como forma automática ou rotineira, mas ora porque o teu Pai vê. Mas ora porque o teu Pai vê. Irmãos, a oração cristã, a nossa oração, busca a Deus. Só pode fazê-lo assim. Amém, irmãos? Nós quando oramos estamos a ir à presença de Deus, a entrar na presença de Deus, sabendo que Ele nos ouve. Sabendo que Ele escuta a nossa oração. E como escuta, Ele vê o nosso coração e o motivo para o qual oramos. Irmãos, e que os nossos motivos seja nesta vertente agora, podemos dizer assim, mais espiritual, porque eu acredito, irmãos, que todas as atividades da igreja, desde as mais simples, são espirituais, irmãos, porque fazemos de humildade em serviço ao Senhor. É claro que varrer uma casa ou mudar uma cadeira não tem essa presença, porque como estamos aqui a pregar ou a cantar, mas, irmãos, é honroso tanto servir, mudar uma cadeira, porque não estamos a fazer aos homens, não estamos a fazer a Deus. Isso revela a espiritualidade. Onde ninguém vê. No canal Discovery há uma série, não, um documentário que está a dar agora, que é Os Heróis que Não Se Conhecem. E tenho assistido, irmãos, e nem sabia, existiram diversos heróis que a sociedade não os revelou, não tiveram um grande impacto, não foi colocado nos mídias, mas veio de vários tempos, desde as épocas medievais, desde até a Segunda Grande Guerra, irmãos, os irmãos perceberem, na Primeira Grande Guerra houve um soldado português que foi homenageado, que é o soldado de Milhões, mas ele não se chamava Milhões, ele se chamava-se, era o primeiro nome, não me recordo, mas era qualquer coisa de Tostões. Verdade? É, exatamente. E vejo, irmãos, nós não sabemos disso, é o herói anonimato. E o que acontece, irmãos? Ele estava, na Primeira Grande Guerra, estava a combater e os alemães avançaram na altura, que estavam debaixo não era o nazi foi na Segunda Guerra Mundial, mas queriam conquistar a Europa, queriam conquistar ali a França, e avançaram, e de repente a linha onde estavam os portugueses, porque nós portugueses participámos na Primeira Guerra Mundial, onde estava a linha começou a quebrar, e estavam nessa linha holandeses, da Inglaterra e até outra nação que penso que era o Canadá. Irmãos, estavam lá a combater, e de repente eles começaram a recuar, e o soldado, qualquer coisa, Tostões, ficou
com a sua espingarda, uma metralhadora, a tentar, enquanto recuavam, porque eles estavam, o hospital de campanha era mesmo ali, enquanto eles recuavam, ele estava a combater. E foi ferido várias vezes, irmãos. Ele ficou sem 3 dedos, foi ferido no ombro, e quando iam-se retirando, ele ia andando, ficava sem balas, apanhava, continuava a combater o inimigo. Irmãos, e ainda conseguiu-se atirar para debaixo, para um charco que havia alguém que estava a se afogar, ainda consegue retirá-lo e continua a combater. E nós não sabemos nada disso. Irmãos, tanto que na Inglaterra, disseram, até foi cá em Portugal, quando foi na Inglaterra, mas foi depois um general, tu chama-te tostões, mas vale milhões. E ficou soldado de milhões. Nós nem conhecemos esta história. Mas, irmãos, ele não fez porque sabia que ia ter esta honra ao fê-lo. Ele fez porque sentiu no coração e teve a ousadia, a coragem de fazê-lo. Irmãos, nós não fazemos, nós não vamos cá à frente cantar, ou vimos à igreja porque sabemos, qualquer dia recebo uma recompensa, qualquer dia o pastor Paulo Branco até me reconhece lá no púlpito. Não, nós fazemos porque amamos a Deus e amamos servir o Senhor, irmãos. Irmãos, no fim, tinha aqui um pouco mais, mas tenho que alongar, no fim, tenho que despachar, no fim temos jejum cristão. Alongar não, irmãos, nós saímos aqui às 3 da tarde e o pastor Paulo Branco, não pode ser. Temos o jejum cristão. Novamente, nós lemos, irmãos, que diz que quando jejuardes, não mostrais contristados como os... E novamente esta expressão. Neste capítulo aparece 3 vezes esta expressão, hipócritas. E nós apercebemos o quanto Cristo não se agrada com esta palavra, não se agrada com quem o pratica, não se agrada com quem é hipócrita. Porque Cristo faz, em 3 expressões neste capítulo, faz quando tu serves, quando tu oras e quando tu jejuas. Irmãos, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Encontramos isso em Lucas 18, versículo 12. João Batista e os seus discípulos também o faziam regularmente. Irmãos, muitas vezes a nossa sociedade, e eu faço esta ressalva, irmãos, agora, sociedade mais ocidental, o jejum parece ter se tornado mais irrelevante para nós. O jejum parece que deixou de ser prática do cristão. Irmãos, e nós, está na Bíblia, nós de forma correta devemos o fazê-lo. Quando assim sentimos o fazê-lo. Encontramos também na história razões de caráter litúrgico, faziam porque era uma liturgia, ou até supersticioso. Irmãos, porque nós não fazemos jejum para que, como forma de superstição, eu faço e vou ser mais abençoado, e faço e não vou ser protegido, eu faço, não como quase um amuleto da sorte, tenho que fazer todas as semanas ou todos os dias por causa de algo, por causa de sermos abençoados ou por ser protegidos. Não é isso que nos faz fazer o jejum. Mas o jejum, irmãos, não vou explicar de forma concreta, só quero explicar porque é que Cristo falou de hipócritas. O jejum, no sentido estrito, é a abstinência total da comida, ou no sentido mais lato, pode ser uma abstinência parcial por alguns períodos. Irmãos, novamente, vendo aqui a folha, e novamente Cristo fala deste aspecto. Fala porque é que há pessoas que faziam jejum de forma hipócrita. Porque o seu coração não estava de acordo com aquele jejum. O seu coração não estava de acordo com aquela ação espiritual. Não estava de acordo com aquela manifestação externa. Irmãos, e novamente, quando nós fazemos alguma coisa aqui, qualquer ação, irmãos, o nosso coração deve estar ali perto também, com o sentimento. Seja na oração, seja no louvor, irmãos. Seja na adoração, deve estar, irmãos. Irmãos, e nós fazemos o jejum, e aqui Cristo, de uma forma muito breve, explica-nos que é uma autonegação, uma autodisciplina equivalente a humilhar-nos perante Deus. Alguma vez esta expressão no passado era como penitência, encontramos em Daniel 9:2. Também o jejum fala de dependência de Deus. Irmãos, quantas vezes nós percebemos e fazemos-lo porque queremos estar na presença de Deus, sentimos ir de separar-nos do mundo, separar aquele tempo para Deus e estamos só centrados na presença de Deus. Irmãos, nós percebemos pela palavra de Deus, quando havia alguma situação especial, o povo de Israel jejuava. Encontramos isso em Josafá, quando a vitória sobre Moab e Amon. Encontramos Esdras, quando ia na caminhada por Jerusalém e diz que jejuaram. Encontramos também Esther, que jejuou, pediu ao povo para jejuar. Mateus, o próprio nosso Senhor jejuou. Porque sabia que
Precisava e queria estar na presença de Deus, queria ser fortalecido espiritualmente na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, porque sabia o que é que vinha aí. Queria estar forte no Espírito. Irmãos, e o jejum é como uma forma de nós nos fortalecermos no Espírito e, de uma forma ilustrada, enfraquecemos a carne, o nosso eu. E muitas vezes, quantas vezes, passo-me uma expressão, o nosso eu deve ser enfraquecido para que o eu de Cristo permaneça e se manifeste. Irmãos, também o jejum é uma forma de autodisciplina e Cristo estava, eu estou a dizer isto por causa, ele chamava hipócritas, porque não era nada disto. Eles não estavam a fazer uma autonegação, eles não estavam a fazer uma autodisciplina, eles não estavam a orar, eles não estavam a jejuar porque eram dependentes de Deus e queriam dependente de Deus, ou precisavam de uma situação especial e precisavam ir à presença de Deus para ouvir, para ser aconselhado, para que Deus os libertasse. Também não era uma forma de autodisciplina, porque o jejum também, a fome é um dos apetites mais básicos. E muitas vezes há aquela expressão, há quem vive para comer e há quem come para viver. Irmãos, muitas vezes através do autocontrole é que podemos ter controle sobre os nossos corpos. Paulo usa o exemplo do atleta que tem que competir e treinar e disciplinar. Em Coríntios, na primeira carta, 9, 24 e 27, o atleta cristão, e lá este exemplo do atleta, porquê? Porque o atleta não pode correr uma vez, treinou uma vez e está treinado para sempre. Se não treina, fica em baixa forma física. Nós vemos isso, quem vê o futebol, quem vê o atletismo, vê que eles têm que estar continuamente a treinar, porque senão perdem forma física. E o cristão, como atleta, deve continuamente estar a treinar. A buscar na presença de Deus, no ler da palavra do Senhor e no cumprir da sua vontade. Irmãos, e o propósito do jejum não é fazermos publicidade a nós próprios, não é porque fiz jejum e agora o Senhor vai me amar mais, não é isso, mas é para nos disciplinar e expressar a nossa humildade perante Deus. Irmãos, o efeito da hipocrisia nas nossas vidas e depois no coletivo da igreja é muito destrutivo. E nós tenhamos este cuidado, irmãos, aqui neste lugar, que nós, e acredito que todos nós procuramos fazer o contrário e buscamos a presença de Deus, mas o efeito da hipocrisia é muito destrutivo na nossa vida e na vida de uma igreja. Porque deixamos de ter credibilidade para o próximo. O próximo, quando nos ouve falar ou quando nos ouve dizer alguma coisa, então estás a dizer isto para quê? Olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço. Irmãos, isto pode destruir o nosso coração. É muito corrosivo na nossa vida que nós tenhamos este cuidado, irmãos, porque ele destrói a integridade das práticas, tornando-nos ocasiões vazias, frias, sem sentido. Apenas fazemos porque, se calhar, somos responsáveis pelo fazer e porque aparentamos que fazê-lo assim também. Tenhamos este cuidado, irmãos, porque Jesus, neste capítulo, 3 vezes, em três situações diferentes, mais daqui falo do serviço, da caridade, mas em 3 situações diferentes, na esmola, na oração e no jejum. Irmãos, e a hipócrita, como eu já disse, é como um teatro. É como um espetáculo. A pessoa faz um espetáculo e a audiência é para quem está. Mas o cristão, novamente, tem que se separar disso. Porquê? Isso é que nos destaca, porque a nossa audiência não é só o que está à nossa frente. Deus é a nossa verdadeira audiência. Ele é que é a nossa, Ele é que assiste. E por mais que nós sejamos bons atores, irmãos, Deus conhece o íntimo do nosso coração. A audiência que está à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso local de trabalho, ou na nossa casa, até pode, olha, sim senhor e tal, e não sei o quê. E nós cá dentro, se quem o faz sabe que não está a ser verdadeiro, mas Deus é a nossa audiência. Deus é quem nos vê verdadeiramente. Irmãos, Deus ama a realidade, a veracidade, a genuinidade, a autenticidade nos seus filhos e odeia a hipocrisia. Irmãos, e caminhando para a conclusão, irmãos, que sejamos conhecidos pela realidade que há em nós, pela excelência e caráter de Cristo em tudo o que fazemos e que falamos e fazemos, pois só assim conseguimos ser a sal e a luz do mundo. Porque nós não podemos pôr uma pedra que aparenta sal, mas não é sal. Isto é uma pedra de sal. Até colocamos, ou até provamos, mas isto não sabe a sal, mas parece sal. Até pode aparentar, mas não faz o efeito. Não impede a decomposição do alimento. Não impede a decomposição do ser humano. Dos valores. Irmãos, que sejamos a autenticidade do Espírito Santo e não o vazio ou uma simulação do homem. Irmãos, e que esta manhã deixo esta reflexão. Possamos a refletir, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo seu amor e misericórdia.
Porque Ele nos ama independentemente se falhamos, independentemente de termos situações que manifestam este estado. Ele quer nos amar, Ele quer nos transformar, irmãos. Ele quer que sejamos a sua luz, quer que sejamos espelho da sua vontade nesta terra, irmãos. Não ficamos constrangidos, olha, já acabou, já não há posição para mim, já não há maneira de voltar atrás. Deus transforma. Se alguém tem poder para transformar quem nós somos, é o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, não fique com máscaras, mas entregue-se a Cristo. Entregue a sua vida, todo o seu ser, irmãos. Irmãos, que possamos ser verdadeiros e autênticos para com a igreja, para com Deus e para connosco. Irmãos, sejamos verdadeiros no louvor, verdadeiros na adoração, verdadeiros na oração, verdadeiros na gratidão, verdadeiros no amor, verdadeiros no humilhar e verdadeiros no depender, irmãos. Que isso tudo manifeste, louvamos porque há genuinidade. As palavras manifestam que vai dentro do meu coração. Quando cantamos, Tu és... Os irmãos conhecem a canção. Estamos a dizer que Ele é na nossa vida. Não dizemos porque cantamos, mas dizemos porque Ele é. Irmãos, que nós possamos ser verdadeiros em tudo o que fazemos. Porque isso revela a excelência de Cristo em nós. Irmãos, e a excelência de uma igreja não está na excelência, já disse isto, e tenho sentido dizer isto diversas vezes. Não está na excelência dos departamentos. Não está na excelência de como fazemos as coisas. Está em vidas que vivem a excelência de Cristo, que depois sim se traduz em excelência naquilo que fazemos na igreja. Eu não venho aqui à Cova da Piedade, ou vimos à Cova da Piedade, porque a igreja é grande. Bom louvor, graças a Deus, o Senhor tem-nos tocado. Tem apoio multimédia. Eu venho à igreja porque o Senhor fala à minha vida, porque eu venho comungar, porque eu venho adorar, porque eu venho louvar. E claro que temos um excelente louvor, claro que temos um excelente outros departamentos de ação social, de evangelismo, mas isso não faz a excelência de uma igreja. O que faz a excelência da igreja é o seu coração. Amém. Aleluia. É importante, irmãos, quando na realidade entendemos a pessoa de Jesus, que foi autêntica em tudo. Tenho pensado nisto muitas vezes. Hoje há um cristianismo com muita máscara. Um cristianismo com muito acrescente. Um cristianismo que não é cristianismo. Jesus deu o exemplo em tudo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele lavou os pés aos seus discípulos. Ele serviu os outros. E verdadeiro cristianismo é isto, nós podermos servir o nosso próximo. E outra coisa que Deus deseja, Deus quer, é autenticidade em cada um de nós. Mas para isso nós também temos que dizer, eu necessito de Ti, Jesus, na minha vida. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. Não foi por capricho, foi porque era a única maneira de Ele resgatar a sua vida. Era a única, e é ainda hoje a única maneira de Ele trazer-lhe esperança a si. A Bíblia diz que todo aquele que nele crer será salvo. Quem não crer será condenado. Você nesta manhã tem a possibilidade de ser sincero, ser sincera diante de Deus e dizer, eu te necessito, Jesus, na minha vida. Eu quero que tu venhas ao meu coração. Eu quero verdadeiramente viver um cristianismo autêntico, sem nenhum tipo de hipocrisia, sem nenhum tipo de mentira. Quero ser real, quero ser genuíno, quero ser verdadeiro. Eu não sei se nesta manhã todos aqueles que estão aqui já entregaram a sua vida a Jesus. Mas se porventura você está necessitado, está necessitada de Jesus nesta manhã, você pode convidar Jesus a vir ao seu coração, à sua vida. E eu gostaria, e nós gostaríamos de orar por si a Deus. Por isso eu quero fazer um convite muito simples. Se você verdadeiramente ainda não entregou a sua vida a Jesus, e nesta manhã quer dizer, eu necessito de Ti, Jesus. Eu necessito da Tua autenticidade na minha vida. Então levanta a sua mão como um sinal. Nós queremos orar a Deus em seu favor. Se porventura está entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e nesta manhã quer dizer, eu necessito de Ti, Jesus. Vem à minha vida, vem ao meu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha. Levante o seu braço. Nós queremos orar a Deus por si. Eu não conheço todos os presentes, não sei se já o fizeram, mas também pode nem fazê-lo aqui, a caminho da sua casa, na sua casa, pode convidar Jesus a vir ao seu coração
e a ser Senhor, o seu Senhor, aquele que verdadeiramente preenche o seu vazio, aquele que verdadeiramente alegra a sua alma, aquele que verdadeiramente dá um sentido de vida ao seu coração. Glória a Deus, creia meu irmão, creia minha irmã, que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. A sua mão está estendida, para levantar cada vida, para curar, para ajudar, para animar, para libertar, para solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia, aleluia, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao seu nome, glória ao seu nome, glória ao seu nome, glória, 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 aleluia. Vamos a cada dia ser uma influência na nossa sociedade, nesta cidade, no meio da nossa família, no meio dos nossos vizinhos. Irmãos, vamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Vamos ser autênticos. Se os outros não são, nós devemos ser. Se os outros não querem, nós devemos querer. Por isso, irmãos, vale a pena ser genuíno, vale a pena ser autêntico, vale a pena ser verdadeiro cristão, verdadeira cristã. Aleluia, para iluminar este mundo que permanece em trevas, este mundo que caminha para o maligno. Mas a igreja tem que ser uma influência tremenda nesta sociedade, marcando a diferença, mostrando que é luz que brilha no meio da escuridão. Aleluia. Por isso, irmãos, a igreja tem que se levantar como exército poderoso para anunciar que em Jesus Cristo há solução, em Jesus Cristo há cura, há libertação, há salvação, há paz, há alegria, há felicidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao seu nome, glória ao seu nome. Eu quero te louvar, pois mudaste o meu mundo. Não me quero afastar de ti nem por um segundo. Mudaste o meu viver, o que era trevas agora é luz. Quero que todos saibam quem tu és, ó Jesus. Não sei como te dizer, como agradecer tudo que tens feito em mim e por mim. Todo o amor que tu me dás, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a ti quero louvar. Só a ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ama tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Eu quero te louvar, pois mudaste o meu mundo. Não me quero afastar de ti nem por um segundo. Mudaste o meu viver, o que era trevas agora é luz. Quero que todos saibam quem tu és, ó Jesus. Não sei como te dizer, como agradecer tudo o que tens feito em mim e por mim. Todo o amor que tu me dás, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a ti quero louvar. Só a ti eu quero adorar. Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim.
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Como sabem, nós não batizamos crianças. Não temos na Bíblia nenhuma prática de batismo de crianças. E o que fazemos é o mesmo que os pais crentes em Deus faziam no tempo do Antigo Testamento, que é apresentar as suas crianças ao Senhor. O batismo é uma atitude individual de cada pessoa. Quando o Timóteo chegar à idade do entendimento, ele vai escolher, é ele que terá que escolher. Agora sim que é a obrigação dos pais ensinar o menino no caminho em que deve andar. E a Bíblia diz que quando ele for grande, não se desviará dele. Então os pais têm a obrigação moral, espiritual, ética, de ensinar os valores. Primeiro, eles sendo valores. Depois, ensinar os valores. E essa criança também deve sentir-se amada, protegida, não é? E certamente vai crescer em amor. Isto é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem-se de todos estes ingredientes que dão o sabor ao lar, dão o sabor à vida e fazem milagres tremendos na vida do ser humano. Então eu vou pedir ao pastor Carlos, ele vai fazer uma leitura numa ocasião muito importante em que as pessoas trouxeram as crianças a Jesus. E vamos ouvir. E nós baseamos também nesta passagem. Amém, amados. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13, nos fala assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, levanta a minha voz, Senhor, para que Tu possas abençoar os Teus servos, Senhor. Ter força e ânimo, Senhor, para continuarem, Senhor, a ensinar o Seu Filho, Senhor, nas Tuas coisas, Deus. Dá-lhe a Tua sabedoria, Senhor. Ajuda-os, Senhor, para que Ele possa crescer em Ti, Senhor, em graça, Senhor. E, Senhor, e servir-te, Senhor, servir a Tua casa, servir, Senhor, o Teu nome, Deus. Ajuda-os, Senhor, neste percurso, Senhor, que muitas vezes não é fácil, mas a Tua graça está com eles, Senhor. Por isso, nesta manhã, eu os coloco nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu os guardes debaixo das Tuas asas, para que Tu os protejas, Senhor, e acima de tudo derrames, Senhor, a Tua graça e a Tua sabedoria nas suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, agora mesmo, Senhor, eu quero apresentar-te o Timóteo. Obrigado por esta dádiva, Senhor. Obrigado por este menino, Senhor. Que ele, como o Timóteo da Bíblia, possa ser também um Timóteo que prega a Tua palavra, que anuncia em tempo e fora de tempo, Senhor. Guarda e protege esta criança. Ó Pai, que ele possa crescer no temor do Teu nome, Senhor. Ó Deus, fortalece-o também, Senhor. Também, Senhor, acreditamos que Tu, Senhor, estás a cada dia operando um milagre nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Timóteo Esperança Loures. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tal como o pastor falou, graças a Deus este ano foi um ano um pouco difícil, não é? Eu sei que muitos irmãos estavam orando por toda a gravidez da Raquel e, como já disse aqui uma vez, também por os primeiros dias que não foram nada fáceis. Mas queremos aqui agradecer também as orações dos irmãos, porque sentimos durante este período menos fácil, muito amor dos irmãos. Houve irmãos até que eu sinceramente nem me conhecia e que nos foram lá ver à maternidade e que estamos muito gratos a Deus por isso, não é? Graças a Deus. Há alguns meses atrás, não é? Os médicos diziam que o Timóteo não estava cá hoje e graças a Deus ele está cá hoje, não é? E ultrapassámos muitas e muitas barreiras. Então queremos agradecer ao Senhor pela sua fidelidade e também a todos os irmãos que oraram por nós nestes meses. Amém? Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, te rendemos graças
E obrigado por chegarmos aqui à tua casa esta manhã, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, pelos louvores que foram entoados a ti. Também te pedimos que tu nos conceda uma semana de graça, de vitória, de saúde, de fortaleza, Deus. Uma semana em que o fruto do trabalho das nossas mãos dignifique o teu nome. Em que nossas vidas, aonde estivermos ali, seja sal e luz para a graça do teu evangelho. Assim nós te bendizemos e te louvamos e te agradecemos por tudo, através de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.